Hello, hello, bom dia, boa tarde, buenas noches. Tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo para mais uma leitura com Carol. Estamos aqui para dar continuidade à leitura do livro Doppelganger, da Naomi Klein, uma viagem através do mundo espelho. Leitura indicada, recomendada e sendo acompanhada pelo Clube de Leitura da Cláudia Campolina. Quem quiser participar, o convite é aberto e tá maravilhoso. Tá incrível as trocas que tem acontecido lá nesse espaço tão especial e tão importante, né? Quem quiser saber mais é só perguntar nos comentários, tá bom? Então, vamos nessa. Capítulo 10, Autismo e o prelúdio anti-vacina. Uma vez que o tempo continua passando, mesmo quando você cai na toca do coelho, T completou 10 anos recentemente. Quando estas palavras chegarem ao mundo, ele terá 11. Desde o início, tomei uma decisão consciente em meu trabalho de não descrever em detalhes a criação de um menino neurodivergente, nem de discutir os méritos dos rótulos que um médico, que passou 2 horas com meu filho, escolheu para ele, quando T tinha 4 anos. Um pouco como uma marca pessoal, definir T dessa forma o fixaria em um único momento e através dos olhos de outras pessoas. A decisão sobre quando e se vai compartilhar seu mundo privado caberá a T tomar. Ela chama o filho de T, só da letra T, tá? Assim, incluí algumas histórias alegres sobre seu amor por predadores e uma observação extraordinariamente sábia aqui e ali, mas as selecionei porque podem se aplicar a quase qualquer criança. O que farei, porque se tornou tristemente relevante, é escrever sobre as minhas próprias experiências numa subcultura muito específica, a comunidade de pais e mães do espectro do autismo. Houve um tempo em que eu estava desesperada para encontrar esses pais e mães, para conversar com alguém, qualquer pessoa que pudesse saber o que minha família estava passando. T nasceu onde moramos agora, na Colômbia Britânica, mas quando tinha alguns meses de idade nos mudamos para Toronto a fim de ficar perto da família de Ave e dos serviços da cidade grande. Acontece que para crianças como T, esses serviços eram extremamente escassos. O médico que o diagnosticou nos avisou que a lista de espera para ter acesso à terapia custeada pelo governo poderia durar anos. Ele disse também que a intervenção precoce era crucial. O jardim de infância da nossa escola pública local quase acabou conosco. Uma turma de 30 crianças, 5 delas com dificuldades de desenvolvimento, uma professora e uma professora assistente incrível. A professora entrou em licença médica e nunca mais voltou. A assistente ficou tão estressada com a impossibilidade de realizar seu trabalho que se transferiu para outra diretoria de ensino. Entre aspas, eu teria sido capaz de mudar a vida daquelas 5 crianças, disse-me ela mais tarde. Entre aspas, mas não das 5, mas as outras 25, né? Havia uma equipe de autismo que atendia centenas de crianças de escolas. Eles chegaram à classe de T 10 dias antes do final do ano letivo. Eu precisava conhecer outros pais e mães que de alguma forma tivessem feito esses sistemas falidos funcionarem para seus filhos. Imaginei grupos de apoio, talvez com álcool, ocasiões em que riríamos e sentiríamos pena uns dos outros, enquanto compartilhávamos dicas sobre como arrancar recursos de conselhos escolares desprovidos de verba. Nesse mundo novo e desconhecido, consegui encontrar alguns companheiros de viagem que de fato ajudaram bastante. Contudo, à medida que me aprofundei, descobri também outra coisa. Uma indústria de estranhas curas mágicas, injeções de vitaminas para crianças comercializadas por debaixo dos panos, dietas eliminacionistas extremas, terapia imersiva 24 horas por dia, ondas sonoras e mensagens subliminares que prometiam reprogramar cérebros e que me fizeram lembrar a pesquisa que fiz sobre os experimentos de controle mental, MK-Ultra, da CIA, em pacientes psiquiátricos. Na internet encontrei pessoas que se identificaram como
pais e mães guerreiros do autismo, porque estavam em guerra contra o autismo de seus filhos. Quando eu faço assim é porque tem aspas, tá? Às vezes é uma palavra ou só 2, 3 palavras. Tá. Sobre tratamento. Alguns deles instruíam aos outros sobre tratamentos horríveis, incluindo fazer os filhos beberem dióxido de cloro, alvejante muito utilizado em fábricas de celulose e papel. Várias pessoas me contaram que, ao receberem o diagnóstico, largaram o emprego para se tornarem, em tempo integral, terapeutas de análise comportamental aplicada de seus próprios filhos. É um sistema de recompensas e punições com um histórico sinistro, que um dia já incluiu eletrochoque. Concebido para extinguir todos os sinais de diferença autista em crianças pequenas, ainda hoje é empregado, muitas vezes de maneiras cruéis. Entre aspas, a intervenção precoce e agressiva é tudo. Disse-me um desses pais, se você não perceber cedo, será tarde demais. Não muito depois do diagnóstico, eu estava na Associação Cristã de Moços, ACM, onde costumava fazer aulas de yoga de 90 minutos de duração. E então me vi parada no canto de um ginásio, parecido com uma caverna, observando o T arrastar grandes blocos de espuma. Puxei conversa com um advogado que eu conhecia de uma fase diferente da vida. Ele tinha olheiras e me disse que seu filho pequeno havia sido diagnosticado com autismo. A criança estava pequena, havia sido diagnosticada. A criança estava bem, disse ele, mas depois de ter sido vacinada, mudou, retraiu-se, regrediu. Com certeza absoluta era a vacina, ele me assegurou. Ele recomendou que eu fizesse minha própria pesquisa e aí poderíamos conversar. Nos anos seguintes, esse mesmo homem tornou-se um dos mais engajados porta-vozes do movimento anti-vacina. Na era da Covid, entre parênteses, na era da Covid, ele continuaria ajudando a encabeçar a campanha contra as supostamente tirânicas medidas obrigatórias de saúde. Nada disso era o que eu queria quando comecei a me aproximar de pais e mães de crianças autistas. Eu não estava à procura de alguém a quem culpar ou contra quem mover uma ação judicial. Eu estava apenas em busca de companhia para transitar em um mundo que não foi construído para crianças como as nossas, ou que pelo menos me desse uma pista sobre algum musicoterapeuta ou dentista que entendesse dificuldades do processamento sensorial. Em 2018, aceitei um cargo de professora na Universidade Rutgers, em parte como uma tentativa derradeira e desesperada. Rutgers é conhecida por suas pesquisas sobre neurodiversidade e New Jersey é notória por ter escolas públicas com algumas das melhores instalações para crianças como T. Por ser uma canadense acostumada a sentir certo orgulho por nossos sistemas de saúde e educação públicas, foi uma surpresa saber que a lei dos estadunidenses com deficiência e a lei de educação de indivíduos com deficiência eram ferramentas significativamente mais robustas do que qualquer coisa que tínhamos ao norte da fronteira, e que os pais e mães de New Jersey vinham recorrendo a elas para pressionar as escolas locais a fornecer a seus filhos significativo acesso a todos os serviços de educação especial. Chegamos no verão anterior ao início do primeiro ano letivo de T no ensino fundamental. E a diferença foi surpreendente. Nossa nova escola pública tinha uma enfermeira, uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma terapeuta ocupacional, compartilhadas com apenas 2 outras escolas. Quando essa equipe inteira de profissionais se debruçou sobre T, chorei de alívio. Após 2 dias seguidos de testes, eles nos apresentaram um detalhado plano educacional que abarcava colocar T em uma turma com apenas 5 alunos, todos no espectro do autismo, sob a tutoria de 3 professores. Uau! Nossa Senhora! Sensacional! Fora do horário escolar, experimentamos uma deslumbrante variedade de atividades extracurriculares.
voltadas para crianças neurodiversas, aulas de música, brincadeiras adaptadas e bodyball, uma maravilhosa competição esportiva semanal que colocava lado a lado adolescentes neurotípicos e crianças no espectro, um contra um. Isso realmente parecia um novo mundo. Uma coisa em que não havia diferença, porém, era a busca por curas. 5 minutos depois de chegar ao bodyball, conheci um pai que colocou em minhas mãos um folheto em papel couché sobre a suposta ligação entre vacinas e autismo. Ele expôs suas evidências, que equivaliam a um grupo de controle de 2 crianças. O seu filho mais velho, explicou ele, nasceu no exterior e não foi vacinado. Essa criança é neurotípica. O caçula nasceu nos Estados Unidos, foi vacinado e é autista. Então, declarou ele, é óbvio que são as vacinas. Esse é o tamanho do poder daquilo que os médicos chamam o mito da vacina autismo. A narrativa viral que insiste em afirmar que as imunizações infantis contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, que as crianças começam a receber após o primeiro ano de vida, são a causa do autismo. É uma narrativa que, de muitas maneiras, lançaria as bases para o que se tornou o movimento anti-vacina da Covid. As primeiras alegações nesse sentido baseiam-se num artigo totalmente desacreditado, publicado na prestigiada revista científica britânica The Lancet, em 1998, sugerindo que a vacina tríplice viral SCR, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, poderia estar associada ao autismo e a doenças gastrointestinais. 12 anos mais tarde, o editor da revista se retratou formalmente pelo artigo e descreveu as conclusões como comprovadamente falsas. Anos antes, em 2004, 10 dos 13 coautores originais do artigo emitiram uma nota de retratação, com base no que afirmaram ter sido uma interpretação equivocada dos dados do estudo. O autor principal, o gastroenterologista Andrew Wakefield, foi proibido de praticar medicina na Inglaterra devido a conflitos de interesses não revelados e ao que o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido descreveu como seu insensível desrespeito pelas crianças em seu estudo. No entanto, quase um quarto de século após a publicação do artigo de Wakefield, e sem mais provas que corroborem a afirmação, o mito é mais preponderante do que nunca. Continua a ser difundido por uma rede global de grupos do Facebook, canais do YouTube e documentários chamativos produzidos com esperteza, que fazem um trabalho bastante eficaz para espectadores sem formação na leitura de artigos científicos, no sentido de imitar o jornalismo investigativo. A rede tem seus próprios pseudo-especialistas médicos, celebridades, influenciadores e advogados, o mais célebre deles, Robert F. Kennedy Jr., cujas alegações, depois desmentidas, contribuíram para o ressurgimento de doenças, entre elas o sarampo, que em 2000 chegou a ser declarado pelo país como oficialmente erradicado, mas que desde então voltou com força total. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde relatou um aumento global do sarampo, entre aspas, atingindo o maior número de casos notificados em 23 anos e ceifando 207.500 vidas. Porra! Um aumento de 50% nas mortes em um período de apenas 3 anos. A culpa pelo súbito aumento da desinformação, vinculada à falsa alegação de que vacinas causam autismo, está geralmente associada à ascensão das mídias sociais e ao fato de a ciência lixo acerca das vacinas ter circulado sem controle durante anos. Dizer aos pais e às mães que crianças estão ficando permanentemente incapacitadas por receberem vacinas de rotina é sem dúvida uma mensagem impactante, aparentemente feita sob medida para a economia da atenção. Porém,
Tal como acontece com a desinformação relacionada à Covid, as mídias sociais apenas intensificaram tendências que já estavam presentes. Nas minhas conversas com pais e mães de crianças autistas que optaram pelo caminho da culpabilização das vacinas, sempre fico impressionada com a sensação deles de que foram enganados ou injustiçados. Esses pais e mães julgam que alguém ou alguma coisa roubou deles o que eles tinham plena certeza de serem seus legítimos filhos neurotípicos e os substituiu por outras crianças, diferentes e defeituosas. A convicção de que suas famílias foram de alguma forma invadidas. Agora minha doppelganger está enroscada dos pés à cabeça no movimento de desinformação sobre o autismo. Ela, entre aspas, plataformiza as figuras-chave do movimento, que por sua vez a plataformizam com entusiasmo. Ela orgulhosamente publica fotos suas ao lado de RFK Jr., e diz a ele acerca das entidades furiosamente antivacina que ele encabeça, Children's Health Defense, Defesa da Saúde Infantil. Entre aspas, eu respeito todas as pesquisas que sua organização faz. A mim me parece que as fontes são incrivelmente boas. Os respectivos editores de Wolff e Kennedy fizeram até uma parceria para vender, juntos numa caixa, os livros mais recentes que ambos escreveram sobre o tema da pandemia. Entre parênteses e entre aspas. Neste Natal deu presente da verdade. Wolff divulgou também calúnias ignorantes descrevendo a cultura sobre a Covid como semelhante a Asperger, e afirmou que as escolas, ao tentarem impedir a propagação do vírus, estavam promovendo uma espécie de forma de Asperger em crianças sob todos os outros aspectos normais. A criança como duplo. Entretanto, esta parte da nossa história de doppelganger tem pouco a ver com Wolff. Tem a ver com um tipo mais difundido de criação de doppelgangers, a duplicação que pode ocorrer entre pais e mães e seus filhos. Há muito tempo, a procriação, especialmente daqueles que vêm de famílias abastadas, tem sido vista como uma forma de duplicação temporal, em que a criança, vez por outra, recebe o mesmo nome do pai ou da mãe, estendendo o futuro adiante o legado e a fortuna de seus antepassados. Por exemplo, Robert F. Kennedy Jr., né? Em nossa época de marca pessoal e identidades otimizadas, ninguém precisa herdar uma fortuna ou um título no biliárquico para fazer algo semelhante. Você pode simplesmente tratar seu filho como um derivado ou uma extensão da marca você e seu pequeno mini-eu. Podem vestir roupas combinando para posar no Instagram ou compartilhar no TikTok vídeos de adoráveis dancinhas coreografadas. Glowing Mama faz isso com sua linda filhinha, postando vídeos fofos de suas festinhas dançantes na sala de estar. E ela publica também vídeos claramente menos agradáveis. Entre aspas, não venha me dizer que nossos filhos saudáveis estão colocando você em risco. Esbraveja ela diante da câmera enquanto a filhinha tira uma soneca no banco de trás do carro. Entre aspas, vá cuidar do seu estilo de vida, tá bom? Pare de enfiar lixo na boca, ficar sentado em cima da bunda o dia inteiro, consumir a porra da mídia. 3 pontinhos. E aí você vem querer me dizer que a minha filha linda e vibrante é uma ameaça para essa sua carcaça doente, estúpida e desmotivada? Vá se foder, tá legal? Que malcriada, né? Isso, penso eu, é um corolário de toda a vergonha e patologização das crianças, que são diferentes na nossa cultura. Um descomunal orgulho depositado em crianças que parecem preencher todos os requisitos, cumprir todos os padrões sociais que são criancinhas perfeitas. Crianças que necessitam de proteção para que se mantenham puras, longe de todos os transgressores. Muitas das batalhas travadas no mundo espelho, as leis anti-woke, os projetos de lei não diga gay, que ela bota uma, como é que chama? Um asterisco. Aí eu vou ler aqui o asterisco, tá?
O Senado da Flórida, controlado pelo Partido Republicano, aprovou em 2022 o projeto de lei parental Rights in Education, Direitos dos Pais e das Mães na Educação. Da lei parental, conhecido popularmente como Don't Say Gay, não diga gay, que proíbe a discussão e o ensino de questões relacionadas à orientação sexual e à identidade de gênero na escola. Tá, vou voltar aqui para o parágrafo. Muitas das batalhas travadas no mundo espelho, as leis anti-woke, os projetos de lei não diga gay, as proibições gerais de cuidados médicos de afirmação do gênero, as guerras dos conselhos escolares em torno de vacinas e máscaras, se resumem à mesma pergunta: para que servem as crianças? São indivíduos autônomos e nosso trabalho como pais e mães é apoiá-los e protegê-los enquanto encontram seu caminho? Né? Ou são nossos apêndices, nossas extensões, nossos desdobramentos, nossos duplos, que a nós cabe formar e amoldar e, em última análise, deles nos beneficiarmos. Muitos pais e mães parecem convencidos de que têm o direito de exercer controle absoluto sobre seus filhos, sem nenhuma interferência ou contribuição. 2 pontos. Controle sobre seu corpo, considerando que máscaras e vacinas são uma espécie de estupro ou envenenamento infantil. Controle sobre sua mente, considerando que a educação antirracista... Educação antirracista não passa da inoculação de ideias estrangeiras na mente de seus descendentes. Controle sobre seu gênero e sexualidade, classificando como manipulação, corrupção ou aliciamento qualquer tentativa de debater a gama de possíveis expressões de gênero e orientações sexuais. Essa mesma incapacidade de ver as crianças como seres autônomos é parte da razão pela qual, durante tanto tempo, as crianças com deficiência foram escondidas em instituições cruéis. Se o que muitos pais e mães procuram é um duplo que funcione como um reflexo positivo de si mesmos, então a deficiência surge como uma indesejada interrupção desses planos bem elaborados, né? Ou, na linguagem de hoje, se o seu filho é a extensão da sua marca, então ter um filho que foge aos padrões sociais de normalidade pode significar que toda a sua marca pessoal está em crise. Né, gente? Nossa, isso é muita realidade. Isso não é uma questão partidária. Existem conservadores que defendem as crianças com deficiência com muito mais vigor do que alguns progressistas. A nossa cultura é pródiga em conferir aos pais e mães o crédito pelos sucessos dos filhos e os julga com severidade pelas dificuldades dos filhos. É lógico que eu não estou imune, né? Quem tá? O que me ajudou estranhamente foi a ambivalência que durante grande parte da minha vida eu tive com relação à maternidade. Nunca fui uma daquelas pessoas que tem uma imagem fixa na cabeça de quem eu seria como mãe e de quem meus filhos seriam para mim. Esse tipo de coisa simplesmente não figurava com destaque na minha fantasia. Isso provavelmente me tornou uma mãe menos instintiva, mas pode ser que tenha me deixado mais genuinamente curiosa para conhecer a pessoa que no fim das contas aparecesse. Digo isso porque percebi em minhas conversas com pais e mães de crianças autistas que muitas vezes eles passam por um período de intenso luto, enquanto lamentam a morte das fantasias que fincaram profundas raízes em seu coração. Eles se sentem tão tristes com a criança duplo que não conseguem ver de verdade a criança singular que seu filho ou sua filha é. Nossa, real. Não é diferente o que enfrentam alguns pais e mães de crianças trans. Muitas vezes eles precisam de algum tempo para se angustiar pela filha ou pelo filho, que pensavam ter antes de conseguirem aceitar plenamente a identidade de gênero do seu rebento. Às vezes, trata-se apenas de uma fase curta e dolorosa dos pais e mães, quer estejam de luto pela criança em conformidade com o gênero ou pela criança neurotípica. Entre parênteses, ou o que não é tão raro, ambas.
As crianças, para nossa sorte, tendem a ser bastante compreensivas acerca dessas fases difíceis parentais. O problema é que, conforme aprendi convivendo com os pais e mães do autismo, há muitos deles que aparentemente não conseguem superar a destruição de suas fantasias. E são esses os que ficam presos na busca por curas, conspirações e terapias extremas, cuja meta é extinguir comportamentos em vez de compreendê-los e apoiá-los. Em 2018, o jornal The Washington Post publicou um artigo adaptado do livro de memórias da Whitney Allenby, mãe de um filho autista, Autism Uncensored, Pulling Back the Curtain, Autismo sem censura, puxando a cortina. No trecho, Allenby descreve em detalhes dolorosos a maneira como ela obrigou seu filho autista de 5 anos a assistir ao programa Vila Sésamo ao vivo, em um auditório barulhento. Nossa Senhora, Deus o livre. Em um auditório barulhento e cavernoso, apesar do intenso medo que ele sentia de espaços fechados. O menino esperneia e chora, mas ela o contém à força. Deus me livre. Imobiliza seus braços e pernas e luta com ele no chão, até por fim subjugar esse puro sangue de resistência de 5 anos. Uma vez dentro do auditório a portas fechadas, o menino, cujo nome ela cita, mas eu não citarei, se acomoda em um estado de placidez e assiste ao programa. Triunfante, Allenby declara que a fobia do filho foi superada e define suas próprias ações como amor severo. Não foi assim que muitas pessoas autistas leram o artigo. Alden Friday, que é autista e não binário, escreveu em resposta: Muitas crianças autistas crescem em ambientes repletos de confrontos físicos, como o que ocorreu no artigo de Allenby, ou em lares que rejeitam a ciência médica básica revisada por pares, ou com pais e mães que demonstram um total e absoluto desrespeito pela autonomia de seus filhos autistas. E tudo isso é descrito como amor. Mas não é amor. É violência. Somos sobreviventes e não queremos que crianças autistas de qualquer idade sejam maltratadas. Escutem-nos. Acreditem em nós. Seu filho não precisa ser curado, ele precisa ser respeitado, ouvido e, acima de tudo, amado de verdade. Eu me arrepiei. A frase mais reveladora do artigo de Allenby talvez seja aquela na qual ela descreve seu filho, depois de ser derrotado na batalha campal, sentado calmamente em silêncio no auditório. Nesses momentos preciosos, ela escreve, ele é indistinguível dos seus pares. É um eco direto de uma notória afirmação feita pelo psicólogo responsável pela invenção da análise comportamental aplicada, ABA, na sigla em inglês, Ole Ivar Lovaas. Em um artigo de 1987, ele escreveu que quase metade das crianças tratadas com a sua versão do método ABA tornaram-se, de acordo com seus professores, indistinguíveis de seus amigos normais. Trata-se de uma mensagem terrivelmente dolorosa para os jovens cuja mente é diferente. 2 pontos. Que a própria existência deles é um problema para outros resolverem, uma doença a ser curada ou pelo menos escondida. Ter um filho que não se enquadra nas definições convencionais de normalidade, que se distingue dos seus pares, pode ser uma dádiva extraordinária. E também é difícil para os pais e mães, para os professores e, acima de tudo, para as crianças que habitam um mundo de máquinas estridentes e luzes vibrantes com zumbidos e Vila Sésamo ao vivo, coisas que não foram construídas tendo em mente a mente delas. Para alguns pais e mães, a experiência de ter um filho que não se encaixa é extrema e obviamente distinguível, e não de uma forma que confira status, desencadeia medos profundos de ficar para trás na corrida da perfectibilidade neste mundo de tantos espelhinhos, né? E assim tem início outra corrida, pelas curas com balas mágicas, pelas terapias de extinção e muitas vezes por alguém a quem culpar. Apesar dos bilhões gastos em pesquisas sobre autismo,
não sabemos porque alguns cérebros têm conexões diferentes. Temos algumas respostas, no entanto, à questão de saber por que nas últimas 2 e 3 décadas tem havido um drástico aumento nos casos diagnosticados de autismo, a ponto de a Rede de Monitoramento de Autismo e Deficiências no Desenvolvimento, programa financiado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDCs, divulgar que 1 em cada 44 crianças de 8 anos foi diagnosticada com autismo em 2018, em contraste com uma criança a cada 150 em 2000. Uma resposta é que na década de 1990, a definição clínica de autismo se expandiu de maneira significativa e passou a incluir muitas pessoas neuroatípicas que anteriormente teriam sido excluídas. Isso, por sua vez, estimulou um número muito maior de pessoas a decidir fazer o teste, o que contribuiu para um pico nos diagnósticos e para uma compreensão maior das diferentes formas de apresentação do autismo. Mais recentemente, os médicos ficaram melhores no que diz respeito a reconhecer o autismo em meninas, que tendem a mascará-lo melhor, e em menor grau em meninos negros, indígenas e latinos, ainda muito propensos a serem punidos ou descartáveis como encrenqueiros, em vez de receber apoio, acolhimento e inclusão em sua neurodiversidade. Também pode haver outro fator importante para o aumento dos números. Pessoas como eu terão filhos mais tarde. Vários estudos revisados por pares mostram que crianças nascidas de pais e mães mais velhos têm maiores chances de serem diagnosticadas com autismo. O persistente fascínio exercido pelo mito da vacina autismo, não importa quantas vezes e de quantas maneiras tenha sido desmascarado, é que ele dá aos pais e mães que veem a diferença como uma tragédia, algo externo ao qual atribuir a culpa, né? Não é a loteria genética, não é a idade do pai ou da mãe, é a vacina, dizem a si mesmos egos protegidos e a salvo. De maneira geral, para os pais e mães de primeira viagem, que seguem mamães influenciadoras de corpo esbelto para ajudá-los a descobrir como aperfeiçoar e otimizar um capítulo novo e assustador em sua vida, não vacinar os filhos é uma forma de se sentirem no controle de algo que, verdade seja dita, está bem longe do nosso controle, o que é muito parecido com a própria promessa de bem-estar. Não é nenhuma surpresa, então, que as pessoas que mais ajudaram a manter vivo o mito da vacina autismo não sejam médicos proibidos de exercer a profissão, mas mamães influenciadoras e celebridades que fazem as vezes de influenciadores de bem-estar. São pessoas, sobretudo mulheres, que parecem não conseguir acreditar que algo menos do que perfeito, segundo as convenções, tenha aparecido em sua vida, rigorosamente otimizada, e que se apegam à fantasia de que os seus filhos refletirão tudo aquilo que elas mais valorizam em si próprias. Ellie Macpherson, modelo que virou influenciadora de bem-estar, linha de produtos Wilco, estava supostamente em um relacionamento romântico com Andrew Wakefield e ajudou a promover o filme de propaganda anti-vacina que ele produziu. E Byron Bay, luxuosa cidade litorânea New Age, conhecida como a capital influenciadora da Austrália, também é conhecida não por coincidência como a capital anti-vacina do país. Em 2021, apenas 66,8% das crianças de 1 ano de idade em Byron foram totalmente imunizadas em comparação com a média estadual de 94,8%, contribuindo para o retorno de doenças como a difteria. Mas a pessoa que fez mais do que qualquer outra para popularizar o mito foi a modelo, atriz, apresentadora de TV Jenny McCarthy, que em suas muitas alardeadas entrevistas sobre o assunto, repetidas vezes caracterizou o autismo de seu filho como um cataclismo que invadiu uma vida que sob todos os outros aspectos era perfeita. Quando o médico lhe deu o diagnóstico, McCarthy relata: "Naquele momento eu morri." Que drama! Ela continuou a espalhar desinformação por mais de uma década e em 2015 declarou ao programa Frontline
do canal educativo cultural PBS. Entre aspas, se você perguntar a 99,9% dos pais e mães que têm filhos com autismo se preferiríamos que eles tivessem sarampo em vez de autismo, nós escolheríamos sarampo. Desde a era da Covid, o argumento é agora onipresente. Prefiro ter um vírus que, apesar de sua potencial letalidade para muitos, eu determinei que para mim e para minha família saudável nada mais é do que um forte resfriado. Há uma razão pela qual os argumentos do sarampo e da Covid parecem tão semelhantes. 2 pontos. Um foi o protótipo do outro. Muito antes de as mamães guerreiras irem ao podcast de Bannon para protestar contra as vacinas da Covid e a teoria crítica da raça, McCarthy percorria todos os programas de grande visibilidade, vendendo seu livro Mother Warriors, A Nation of Parents Healing Autism Against All Odds. Mamães guerreiras, uma nação de pais e mães curando o autismo, contrariando todas as expectativas. Eric Garcia, autor de We Are Not Broken, Change the Autism Conversation. Não estamos destruídos, mudando a conversa sobre autismo. Reconheceu cedo essas ligações. Ele explica que, entre aspas, o mundo em que vivemos foi moldado por anos de disseminação do medo do autismo. Acrescentando que, entre aspas, muitas das pessoas que agora questionam tudo, desde a eficácia da vacina da Covid-19 até a integridade das eleições nos Estados Unidos, começaram fomentando teorias da conspiração e mentiras escancaradas sobre o autismo. Trata-se de uma característica fundamental da topografia no mapa do aqui e agora. O terror de ter um filho autista e da deficiência em geral é parte do que nos trouxe até aqui. Para citar o falecido economista defensor do livre mercado Milton Friedman, um velho inimigo dos meus tempos de doutrina do choque, entre aspas, as ideias, existiam no momento, prontas para o choque certo, assim como os caminhos informacionais digitais para espalhar essas ideias por toda parte. Tudo estava a postos. 2 pontos. Os comunicadores qualificados, os transparentes apelos ao natural, as duvidosas e ardilosas técnicas para amplificar alegações, autorrelatadas e carentes de verificação, de doenças e mortes decorrentes de vacinas, as conspirações em torno da grande indústria farmacêutica e o grande governo, em conluio para travar uma guerra contra corpos saudáveis. As curas charlatanescas envolvendo água sanitária. Entre parênteses, há bastante tempo Donald Trump flerta com o mito da vacina autismo, desde muito antes de começar a defender o charlatanismo da Covid. A razão pela qual Plandemic, o documentário pseudocientífico que logo de início causou danos incalculáveis, conseguiu ser produzido a toque de caixa é precisamente porque era uma refação, requentando reivindicações pré-existentes do movimento antivacina. Ao mesmo tempo, muitos dos integrantes da lista, entre aspas, os 12 da desinformação da Covid, tinham seus argumentos antivacina prontos e à espera, porque havia anos já os vinham apresentando com relação a outras vacinas. E sabiam exatamente como empregá-los, muitas vezes para convencer pais e mães desesperados e assustados de que seria melhor gastar dinheiro para comprar qualquer suplemento seminário regime de saúde caro que estivessem vendendo. Entre parênteses, a maracutaia remonta ao artigo original de Wakefield, 2 pontos. Quando publicou, ele não revelou que a sua pesquisa recebera financiamento parcial de uma subvenção providenciada por Richard Barr, advogado que representava pessoas que alegavam danos causados pela vacina SCR, ou que o próprio Wakefield havia feito um pedido de patente para uma diferente vacina contra o sarampo e, portanto, em tese lucraria com descrédito da vacina SCR. Nessa convergência de mundos, podemos ver mais do que uma infraestrutura compartilhada de desinformação. Em jogo está também uma mundividência compartilhada, uma mentalidade compartilhada,
uma forma compartilhada de ver as pessoas como normais ou desviantes, puras ou contaminadas, sucessos ou fracassos, e até mesmo como em todas as histórias de doppelganger, reais ou impostoras. Entre aspas. Bum! A alma desapareceu dos olhos dele. Foi assim que Jenny McCarthy descreveu o efeito de uma vacina em seu filho autista. Ai, que horror! Ela não foi a primeira pessoa a falar dessa maneira sobre uma criança com deficiência. Entre aspas. Busquem a de vocês e tragam-me de volta a minha. A pessoa responsável por ampliar a definição de autismo, levando a um enorme aumento nos diagnósticos, foi a psiquiatra infantil inglesa Lorna Wing. Quando ela iniciou seu trabalho nessa área, no final da década de 1950, o autismo era considerado uma condição tão rara, extrema e debilitante que apenas entre 2 e 4 crianças a cada 10.000 recebiam o diagnóstico. A síndrome foi diagnosticada pela primeira vez em 1943 pelo psiquiatra Leo Kanner. E, segundo a definição que ele deu, as crianças autistas, embora, entre aspas, inquestionavelmente dotadas de boas potencialidades cognitivas, viviam em seu próprio mundo, empenhavam-se em movimentos repetitivos, tornavam-se obcecadas por objetos, muitas vezes apresentavam limitações na fala e tinham muitas dificuldades para realizar os princípios básicos do autocuidado. Wing sabia que essa definição era tão restrita que excluía muitas crianças neuroatípicas que precisavam de apoio. Então, ela desenvolveu a ideia de que o autismo não era um conjunto fixo de sintomas, mas um espectro, que se apresentava de diversas maneiras dependendo do indivíduo e poderia incluir pessoas bastante capazes em termos verbais e físicos. Sua pesquisa acabou levando ao diagnóstico do autismo como um distúrbio do espectro. Para reforçar o seu argumento a favor de uma definição mais ampla, ela chamou atenção para os então obscuros escritos de um pediatra austríaco chamado Hans Asperger, que havia realizado uma pesquisa sobre o autismo ao mesmo tempo que Kanner, mas em Viena, inclusive no período em que a Áustria estava sob o jugo nazista. Na década de 1990, em grande medida graças ao trabalho de Wing, a, entre aspas, síndrome de Asperger foi incluída no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, APA, como uma forma particular de autismo, de alto funcionamento, distinção que seria mais tarde questionada. Além do seu trabalho clínico, Wing, cuja filha era autista, tinha um interesse secundário pela forma como as pessoas autistas eram retratadas nos contos folclóricos, na religião e na literatura, muito antes de existirem termos médicos de qualquer tipo para descrevê-las. Ela atribuiu as primeiras representações de pessoas autistas às lendas irlandeses e celtas, e ao mito das crianças trocadas, changelings, deixadas no lugar de bebês humanos reais que foram roubados por fadas. Curiosamente, as crianças trocadas também são os primeiros retratos de doppelgangers. Diz a lenda, as fadas arrancavam bebês humanos e crianças pequenas saudáveis de suas camas e os escondiam no reino das fadas. Em seu lugar, ficavam as crianças trocadas, mágicas, que eram cópias idênticas das crianças sequestradas, mas com deformidades físicas ou dificuldades comportamentais, como a propensão a travessuras, comportamento retraído ou temperamento alheado. Para Wing e seu coautor, o defensor dos direitos de pessoas autistas, David Potter, estava claro que essas lendas de doppelgangers do mundo das fadas eram formas de dar sentido à deficiência. Eles escrevem, entre aspas, em algumas versões desses mitos, a descrição da criança trocada, bela, mas estranha e remota, é muito parecida com a descrição de uma criança com autismo. A mitologia da criança trocada aparece em diferentes versões em muitas culturas: alemã,
egípcia, escandinava e inglesa, entre outras. Interessante. Em algumas dessas histórias, as famílias criam a criança trocada como se fosse sua, por medo de punição das criaturas do mundo mágico. Em outros, a resposta recomendada é atormentar o doppelganger, às vezes até matá-lo, em um esforço para convencer as fadas a buscar seus rebentos e devolver a criança humana supostamente roubada. Em um artigo de 1968, Karl Hafter, psiquiatra suíço e professor da Universidade de Basileia, detalha os tipos de tormentos descritos nas lendas para afugentar o doppelganger. 2 pontos. A criança trocada deve ser espancada 9 vezes com varas de bétula até sangrar. Que é isso, gente? Em um artigo... tá. Detalha os tipos de tormentos descritos nas lendas para afugentar os doppelgangers. A criança trocada deve ser espancada 9 vezes com varas de bétula até sangrar, enquanto o pai e a mãe gritam: "Busquem a de vocês e tragam-me de volta a minha." Deve-se segurar a criança trocada sobre água fervente. Ai, que horror! Sobre água fervente e ameaçar mergulhá-la. Aquecido o forno com 9 tipos diferentes de lenha, a criança deve ser colocada sobre a pá, como se a intenção fosse jogá-la no fogo. 3 pontinhos. A criança trocada deve ser alimentada com couro e ferro em brasa e veneno para beber. Tem uma vaquinha perdida aqui. Se os suplícios fossem infligidos do jeito certo, diziam as histórias, a criança trocada seria expulsa de casa, subiria correndo pela chaminé e desapareceria de volta ao reino das fadas. Em algumas versões da lenda, a criança real era devolvida. Em outras, a solução definitiva era livrar-se do duplo. Na época em que foram contadas, essas histórias não eram vistas como ficção. A maioria delas, incluindo as mais horripilantes dos irmãos Grimm, pretendia se passar por verdade. Além disso, alguns pais e mães as entendiam claramente como manuais de instruções sobre como lidar com crianças com deficiência ou divergentes. D.L. Ashliman, importante estudioso de lendas folclóricas, que estudou as origens e o legado da mitologia da criança trocada, escreve que muitas vezes elas eram baseadas em eventos reais. Formas sádicas como as famílias, sob a orientação de outros membros da comunidade. Na verdade, tratavam as crianças com deficiência. Entre aspas, existem amplas evidências, ele observa, entre aspas, de que esses relatos lendários não deturpam e tampouco exageram os maltratos infligidos às crianças, que supostamente haviam sido trocadas. Que horror, gente, sério. Ashliman continua, 2 pontos, entre aspas, histórias com esses finais de fantasia proporcionavam esperança, realização de desejos e fuga numa era atormentada por defeitos congênitos e doenças infantis debilitantes. Ao ler esses relatos, não pude deixar de pensar em minhas interações no campo de futebol ou na ACM, com pais e mães que atribuíam às vacinas o papel de bodes expiatórios. As histórias que eles me contavam para explicar a súbita estranheza de seus filhos se ajustam quase com exatidão às das lendas das crianças trocadas. 2 pontos. Meu filho era perfeito, normal, até que ocorreu um evento, a vacina. E esse evento o transformou em outra coisa, uma versão distorcida e doppelganger de si mesmo. Para citar McCarthy novamente, entre aspas, boom, a alma desapareceu dos olhos dele. Em seu livro Neurotribes, The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity, que em português é Neurotribos, o legado do autismo e o futuro de neurodiversidade, de 2015, Steve Silberman escreve que desde que os diagnósticos de autismo começaram a aumentar,
Entre aspas, passaram a circular na internet histórias sobre bebês que pareciam estar se desenvolvendo normalmente até que receberam uma imunização de rotina. 3 pontinhos. Os pais e as mães diziam que seu filho ou filha havia sido raptado como se um ladrão, vestido com um jaleco branco de pediatra, tivesse roubado o menino ou menina durante a noite. Algumas maneiras pelas quais os pais e mães respondem a essas supostas trocas de filhos também apresentam misteriosos ecos das lendas das crianças trocadas. Não, os pais e mães guerreiros do autismo de hoje não escaldam os filhos em água fervente, mas muitos deles continuam submetendo os filhos a várias formas de maus tratos em nome de uma cura. E esses pais e mães certamente uivam, metaforicamente, se não literalmente, o antigo encantamento do mito da criança trocada. Busquem a de vocês e tragam-me de volta a minha. Essa é a consequência amedrontadora e deprimente de tantos pais e mães, instruídos por vigaristas de vários matizes, terem chegado à conclusão de que a deficiência de seus filhos não é de fato uma parte deles, mas sim alguma malévola força externa que os invadiu. Se a deficiência é um invasor, um estranho, um ladrão de almas, então, tal como acontece com uma criança trocada, praticamente qualquer crueldade pode ser justificada à medida que os pais tentam exorcizar o invasor e trazer de volta a vida normal e perfeita que imaginaram para si próprios. Tal como a raiva mal sufocada em certas partes do mundo do bem-estar contra as pessoas gordas e menos obcecadas por exercícios físicos, essa também é uma mentalidade perigosíssima, que se dá no âmbito da família, infligida aos corpos e às mentes de crianças vulneráveis. E está ligada a outro tipo de dignado doppelganger, que aflige sociedades inteiras, cujo estado de espírito e personalidade podem dar a impressão de mudar sob certas circunstâncias extremas. Lugares como Viena. Palácios para crianças. Nos primeiros anos do domínio nazista, um grupo de médicos na Áustria se interessou intensamente em estudar crianças que não se amoldavam à versão homogênea e supremacista do coletivo ariano. O Volk, povo, que estava no centro do projeto do supremacismo. Esse fato trazia a reboque uma dolorosa ironia, porque apenas alguns anos antes, alguns dos mesmos médicos participaram ativamente de um progressivo florescimento dos estudos do desenvolvimento infantil na chamada Viena Vermelha. No final da Primeira Guerra Mundial, Viena encontrava-se numa situação desesperadora. Centenas de milhares de refugiados empobrecidos, muitos deles judeus, amontoados em habitações insalubres, onde as doenças infecciosas graçavam, galopantes. Crianças órfãs de guerra vagavam pelas ruas, enquanto veteranos incapacitados, mutilados no campo de batalha, tinham diante de si um futuro desolador. Foi nesse contexto que, em 1919, o Partido Social Democrata Operário da Áustria venceu a eleição, assumiu o poder e até os fascistas tomarem o controle em 1934, transformou a cidade em um laboratório para políticas socialistas e humanistas, um refúgio para secularistas e intelectuais judeus num país dominado por políticos católicos conservadores. A Viena Vermelha introduziu formas de vida acentuadamente novas e inclusivas, construindo quarteirões de elegantes habitações públicas repletas de luz natural e pátios arejados. Que legal! Essa empreitada habitacional proporcionou moradia para cerca de 200 mil pessoas da classe trabalhadora, 11% da população vienense àquela altura, e ainda hoje é estudada como um farol de política progressista de habitação social. Show! Tamara Kamatovic, acadêmica baseada em Viena e especialista nesse período, escreve, os socialistas vienenses estiveram entre os primeiros na Europa a criar programas de bem-estar universal, concebidos para mitigar a pobreza infantil e corrigir a desigualdade de uma forma sistemática. Muitos dos novos edifícios de apartamentos incorporavam serviços básicos.
incluindo centros de saúde materna. Kamatovic explica, entre aspas, para possibilitar às mulheres obterem informações sobre doenças infantis e nutrição junto a profissionais de saúde perto do lugar onde residiam, o que representava um ousado empenho para integrar serviços de saúde pública à vida cotidiana dos trabalhadores. No cerne dessa experiência socialista democrática estava a ideia drasticamente nova de que as crianças não eram meros apêndices de seus pais e mães, de que seu futuro não era predestinado por sua classe e de que tampouco o objetivo da educação deveria ser uma doutrinação na obediência ou a preparação de crianças pobres para uma vida de servidão. Com base em avanços na compreensão da complexa vida interior das crianças, estamos falando da cidade natal de Freud, os vienenses responsáveis pela elaboração de políticas públicas adotaram a convicção de que as crianças tinham seus próprios direitos e de que o papel da educação era dar vazão a todo o seu potencial. Para citar o que escreveu o teórico da educação socialista Otto Felix Kanitz, em 1925, entre aspas, não mais subjugadas, não mais privadas das alegrias da infância, não mais ameaçadas pela mentira de serem objetos de caridade. Essas crianças podem se tornar indivíduos criativos, orgulhosos, livres e completos. Na Viena Vermelha, isso começava já no nascimento, quando mães pobres recebiam pacotes de fraldas e roupas para que não precisassem embrulhar os recém-nascidos em papel de jornal. Entre aspas, nenhuma criança vienense há de nascer envolta em jornais, declarava a campanha. Exércitos de trabalhadores de cuidados foram contratados para atuar nas áreas de saúde, educação e serviços sociais. Construíram-se parques gloriosos, acampamentos de verão para a classe trabalhadora e piscinas públicas. E houve uma onda de criação de jardins de infância e implementação de programas de ensino extracurriculares. As escolas introduziram novas formas experimentais de educação artística e ao ar livre, para a grande zombaria dos conservadores que afirmavam que as crianças jamais aprenderiam a ler e escrever. Meu Deus do céu! Eles estavam errados. As crianças da Viena Vermelha vicejaram. E essa sociedade centrada na criança foi... tô me arrepiando! Foi em muitos aspectos um protótipo europeu do New Deal, embora com um objetivo mais explicitamente igualitário. Muitos dos programas de bem-estar social foram supervisionados por Julius Tandler, médico que se tornou um político socialista e entendeu que esse tipo de investimento na primeira infância era uma forma de evitar uma vida futura na criminalidade. Ele fez uma declaração memorável, entre aspas, quem constrói palácios para crianças derruba muros da prisão. Que legal! Não era o paraíso. Foram anos em que o pensamento eugenista ganhou intenso ímpeto em ambos os lados do Atlântico, encampado tanto por progressistas como por conservadores. Nos Estados Unidos, programas que esterilizavam à força os chamados débeis mentais e outros indivíduos considerados como uma ameaça no fundo genético já estavam em vigor em vários estados. Alguns dos líderes socialistas da Viena Vermelha, incluindo o venerado Tandler, viam pouco espaço para pessoas com deficiências graves e distúrbios mentais e se manifestavam a favor dos programas de esterilização dos Estados Unidos, embora nunca tenham implementado a sua própria versão. Em vez disso, médicos, psiquiatras e assistentes sociais de Viena, ao tentarem colocar em prática a visão da cidade centrada na criança, adotaram um enfoque ativista e intervencionista para tratar crianças com problemas de desenvolvimento. Muitas foram encaminhadas para vários tipos de instituições de reabilitação e lares adotivos, cuja qualidade variava. No livro Crianças de Asperger, As Origens do Autismo na Viena Nazista, a historiadora Edith Schaeffer escreve que foi uma época de experimentação. Entre aspas. Viena se tornara um caldeirão de ideias.
no qual muitos educadores, pediatras, psiquiatras e psicanalistas lançavam diferentes teorias a serem aplicadas em escolas, tribunais, clínicas e um florescente sistema de bem-estar social. A principal instituição de bem-estar infantil era a Clínica de Educação Terapêutica do Hospital Infantil da Universidade de Viena, chamada Heilpädagogik. Para lá eram enviadas, para avaliação, educação e tratamento, as crianças que antes talvez fossem confinadas em instituições semelhantes, a depósitos ou prisões, ou disciplinadas à base de chicote, um método que visava extinguir comportamentos divergentes. Na Heilpädagogik, elas encontraram abordagens terapêuticas surpreendentemente progressistas para a época. Uma mistura de música, arte, natureza, exercícios físicos, fonoaudiologia e jogos, assim como os currículos escolares tradicionais. Em Neurotribes, Silberman documenta que quando psiquiatras vieram dos Estados Unidos para visitar a clínica, ficaram espantados pela ausência dos testes sistematizados e da rígida disciplina que era uma norma em seu país. Muitos jovens na clínica apresentavam características que os médicos descreviam como autistas, do grego autos, que significa eu, no sentido do ensimesmamento ou foco voltado para dentro de si mesmo, e pelejavam para se ajustar às normas sociais. Durante anos, porém, a clínica de Viena rejeitou a ideia de pespegar nessas crianças rótulos de diagnóstico, ou mesmo de classificá-las como anormais. Os educadores observaram que muitos dos traços de personalidade causados de dificuldades sociais estiveram presentes ao longo da história, expressando-se por meio de arquétipos como o artista hiperfocado ou o professor distraído, e, portanto, não precisavam ser tratados como doenças. Em vez disso, de acordo com o ethos da diretriz centrada na criança da Viena Vermelha, os educadores simplesmente encararam esses comportamentos como diferentes formas de ser humano e desenvolveram apoios personalizados para as crianças sob os seus cuidados. Mas isso não duraria. Hans Asperger encontra seu lado sombrio. Calma aí, tomar uma água. No início dos anos 1930, o Partido Social Democrata Operário já se mantinha no poder em Viena havia mais de uma década, enquanto as forças fascistas ganhavam terreno no interior da Áustria. Em 1933, essas forças acabaram por tomar o poder e rapidamente agiram para proibir os partidos políticos rivais, bem como banir os sindicatos. Muitos lutaram para defender as conquistas da Viena Vermelha, mas após uma breve guerra civil, os austrofascistas se apossaram da cidade. Que bosta. Em maio de 1934, todo o país estava sob o controle da Frente Patriótica, e 4 anos depois, a Áustria foi anexada à Alemanha nazista. A era de experimentação progressiva da Viena Vermelha terminou em definitivo. Os líderes socialistas, muitos deles judeus, fugiram para o exílio. Alguns dos que ficaram, inclusive Otto Felix Kanitz, o teórico utópico da libertação da infância, acabariam por ser assassinados em campos de extermínio nazistas. Nossa, que coisa horrível. Sob o jugo nazista, mudou-se a forma de ver a criança. Não era um indivíduo complexo com direitos, mas a chave para a construção de uma raça superior. Projeto que exigia estimular a procriação de bebês arianos desejáveis e evitar o nascimento de bebês e crianças que considerassem uma ameaça à pureza coletiva, ou acabar com a vida deles. Em Viena, os nazistas não exatamente aboliram todos os programas e políticas socialistas centrados na criança e na família. Em vez disso, eles os inverteram, transformando-os em seus sinistros doppelgangers. Os programas que davam apoio universal a mães e crianças, incluindo muitas refugiadas judias, foram replanejados para fornecer assistência e cuidados exclusivamente a mães e crianças arianas, parte da missão central nazista de forjar uma raça superior.
Kamatovic explica que, entre aspas, sob os nazistas, o bem-estar familiar foi reformulado em um sistema de bem-estar racializado. Os programas da Viena Vermelha, concebidos para melhor compreender e amparar crianças com dificuldades sociais e de desenvolvimento, foram, em vez disso, transformados em máquinas de diagnóstico, lugares onde os médicos separavam as crianças que eram consideradas úteis para o projeto nazista das que eram. Para o projeto nazista das que eram, na linguagem do partido, indignas de viver. Muito antes de começarem a matar judeus em escala industrial nos campos de extermínio, em campos de extermínio, os nazistas praticaram e aperfeiçoaram seus métodos em pessoas com deficiência em manicômios. Sob os auspícios de um programa de eutanásia conhecido como Action T4, que começou oficialmente em 1939, mais de 200 mil pessoas com deficiência foram assassinadas. Algumas morreram, mas nas primeiras câmaras de gás do Reich. Muitas mais provavelmente foram mortas em atos de eutanásia desvairada, levados a cabo por médicos incumbidos de cumprir o princípio nazista de cuidar de pessoas com deficiência. Era uma pressão financeira grande em demasia para um país em guerra. Os corpos eram descartados em valas comuns ou incinerados. Na maior parte das vezes, as famílias eram informadas de que seus familiares tinham morrido de doenças infecciosas. Em Viena, quase 800 assassinatos ocorreram na importante clínica infantil am Spiegelgrund, onde as atrocidades continuaram mesmo após a morte, pois centenas de cérebros de crianças foram preservados em frascos de formol e utilizados em experimentos. A investigação baseada em slides dos restos mortais das vítimas em Spiegelgrund continuou muito depois da guerra e foi concluído apenas na década de 1980. Uma pessoa que se beneficiou da guinada doppelganger da Áustria foi Hans Asperger, jovem médico nomeado diretor da famosa clínica Rei Pädagogik, onde muitos jovens com autismo e outros problemas de desenvolvimento recebiam tratamento. Estudante de medicina no apogeu idealista da Viena Vermelha, Asperger trabalhou ao lado de psiquiatras judeus como George Frankl, que ajudaram a desenvolver teorias progressistas, que agora reconhecemos como fundamentais para a compreensão da neurodiversidade. A ideia de que os circuitos cerebrais se configuram numa vasta gama de formas distintas e que não é necessário equiparar as diferenças à patologia. Até o ano anterior à anexação da Áustria pelos alemães, Asperger ecoou essa análise, escrevendo acerca de seus jovens pacientes que apresentavam traços autistas que não era possível categorizar com exatidão em um diagnóstico único. Entre aspas, há tantas abordagens para o desenvolvimento infantil quanto há diferentes personalidades. É impossível estabelecer um conjunto rígido de critérios para um diagnóstico. Ele escreveu em 1937. Em poucos meses, a visão de Asperger mudou drasticamente quando ele começou a reverberar o discurso eugenista dos nazistas, agora escrevendo sobre a necessidade de evitar a transmissão de doenças hereditárias. Crianças com traços autistas que, segundo Asperger afirmara anteriormente, não se encaixavam no diagnóstico, foram redefinidas como, entre aspas, esse bem caracterizado grupo de crianças, a quem ele chamou de psicopatas autistas. O diagnóstico em si estava impregnado da ideologia nazista, sob o qual o valor de cada indivíduo era medido de acordo com Schaeffer pelo seu Gemut, que Gemut pode significar ânimo, temperamento, natureza, gênio, alma, caráter, compleição, índole, coração, mentalidade, faculdades afetivas. Não sei se é Gemut ou Gemut, não sei como é que fala.
Então tá. Deve ser Gamut. Conceito complexo e difícil de traduzir, que se referia nessa época ao sentimento de ligação de grupo de uma pessoa dentro do mais amplo Volk, o coletivo ariano que estava sendo engendrado e militarizado pelo Estado nazista. Pessoas com autismo, porque o seu olhar é voltado para dentro e não para fora, e porque muitas delas têm dificuldades para ler sinais sociais e tendem a se concentrar menos do que outros na aprovação social, tinham, segundo Asperger, pobreza de Gamut. Elas não seriam capazes de trabalhar em grupo no Volk. A maioria, Asperger escreveu, não tinha nenhum valor social. O Asperger, sei lá. Não tinha nenhum valor social. Os autistas, entre aspas, cresceram para vaguear pelas ruas, sendo originais, grotescos e dilapidados, falando alto consigo mesmos ou despreocupadamente com os passantes. Um pequeno subconjunto, no entanto, que ele chamava de pequenos professores, poderia desempenhar um papel excepcional. Em 1941, quando os nazistas ainda estavam solidamente no comando, Asperger escreveu, entre aspas, sabemos quantas de nossas crianças, das quais outrora tratamos, incluindo casos muito difíceis, hoje são indivíduos que cumprem integralmente seus deveres em suas profissões, nas forças armadas e no partido nazista, não poucas entre elas em cargos de destaque. É assim que sabemos que o sucesso do nosso trabalho vale o esforço. Enquanto o programa de eutanásia já assassinava em grande escala pessoas com deficiência, Asperger afirmava com todas as letras que a maioria dos autistas merecia morrer, mas os poucos que mostrassem alguma capacidade especial de concentração poderiam ser utilizados pelo Partido Nazista. Talvez na função de decifradores de códigos ou alguma outra parte hiperconcentrada do projeto fascista. Né? Uma investigação recente mostrou que Asperger assinou papéis para que crianças de até 2 anos fossem despachadas à clínica Spiegelgrund, onde seriam mortas. Em outras palavras, Asperger era um ponto-chave no sistema de classificação de quem sobreviveria e quem seria assassinado, aparato que logo foi expandido para uma máquina assassina capaz de exterminar milhões de pessoas que não se enquadravam no ideal ariano. Para Schaeffer, isso desvirtua não somente o diagnóstico da síndrome de Asperger, mas também potencialmente avilta o diagnóstico muito mais amplo do espectro do autismo, que Asperger tanto fez para moldar. Com base nos escritos de Asperger, vê-se claramente que o diagnóstico tinha muito menos a ver com a ciência médica do que com o pensamento fascista. 2 pontos. Os nazistas exigiam a submissão a um pensamento de grupo supremacista com o propósito de fabricar a raça ariana. A afirmação de Asperger de que as crianças autistas eram patológicas porque não tinham capacidade de Gamut era menos um diagnóstico médico do que um diagnóstico de natureza extremamente ideológica acerca do que deveria constituir um comportamento normal. 2 pontos. Ele estava diagnosticando as crianças literalmente com déficit de fascismo. Entre aspas, cabia a psiquiatras infantis como Asperger diagnosticar o caráter da criança em comparação com as normas do regime. Schaeffer escreve. Oh my gosh! Ao diferenciar os seus pequenos professores do restante dos seus pares autistas e argumentando que eram os únicos que valiam a pena salvar, Asperger criou a controversa distinção entre autismo de alto funcionamento e autismo de baixo funcionamento. É este o legado de Asperger. 2 pontos. Elevar um pequeno grupo de crianças neuroatípicas à condição de supostamente superiores a todas as outras, ao mesmo tempo que fazia parte de um aparato que enviava para a morte as crianças sem essa vantagem competitiva. Meu Deus, né? A assombrosa trajetória da carreira de Asperger
demonstra que em apenas alguns anos, as mesmas instituições e algumas das mesmas pessoas podem mudar de um ethos de cuidados e curiosidade por um grupo vulnerável para um espírito de insensibilidade e limpeza genocida, como se o interruptor tivesse sido acionado. Já em pleno segundo ano da Covid, enquanto a minha doppelganger e as forças que ela ajudou a incitar espalhavam novas ondas de pânico em torno da noção de como todos nós fomos vacinados, havíamos perdido nossa alma, feito aquelas crianças trocadas das lendas, ou sobre como nosso sangue era impuro, era esta forma de duplicação e criação de doppelgangers que me preocupava com a intensidade cada vez maior. De que maneira exatamente uma sociedade se transforma em seu duplo fascista. Wolff havia muito argumentado que são 10 os passos que todo tirano precisa cumprir para efetivar essa mudança. Não creio que seja tão simples, tampouco que se trate apenas de um tirano no topo. Tem a ver também com as fomes e apetites das pessoas comuns, por aqueles empolgantes sentimentos de superioridade e pureza. Embora o arquétipo do doppelganger tenha aparecido ao longo dos tempos para esmiuçar questões de vida e morte, o corpo versus a alma, o ego versus o id, a criança real versus a falsa, há outra coisa sobre a qual a figura do duplo, ou o gêmeo maligno, vem sendo utilizada para nos alertar. O tirano sombrio que vive em todos nós e está à espreita em todas as nações. Tanto uma coisa quanto a outra. Philip Roth também tem muito a oferecer nesse quesito. Operação Shylock, apesar de todo o ridículo em nível superficial, acaba por se preocupar com essas formas mais amplas e muito mais sérias de duplicação. O livro se passa em 1988 e se desenrola tendo como pano de fundo o julgamento no mundo real de John Demjanjuk, um operário ucraniano-estadunidense da indústria automobilística em Cleveland, Ohio, que foi preso, extraditado para Israel e acusado de ser Ivan, o Terrível, o notoriamente sádico operador da câmara de gás do campo de extermínio de Treblinka, que adorava causar o máximo de sofrimento ao gasear centenas de prisioneiros judeus de uma só vez. À medida que lia o livro, aos poucos me dei conta de que a aparentemente boba traquinagem de doppelganger de Roth é na verdade apenas um dispositivo para nos levar a esse território mais importante. Assim, enquanto o verdadeiro Roth e o falso Roth se engalfinham com suas mesquinhas disputas de ego, o homem acusado de ser Ivan, o Terrível, está num tribunal de Jerusalém, enfrentando uma sucessão de sobreviventes traumatizados do Holocausto. O verdadeiro Roth se senta e ouve os acusadores e a defesa. Agora, com quase 60 anos, Demjanjuk insiste que tudo não passa de uma fortuita série de erros, que resultou num terrível caso de confusão de identidades, que o seu cartão de identificação do campo de extermínio foi forjado pelos soviéticos. Ele não é um monstro, ele é um devoto homem de família, um pai e avô amoroso, um hortelão prodigioso e um pilar de sua comunidade suburbana. Observando-o no banco dos réus, o verdadeiro Roth imagina sua defesa, entre aspas, dou toda a simpatia pelo que sofreram, mas o Ivan que vocês querem jamais foi uma pessoa simples e inocente como o bom e velho Johnny, hortelão de Cleveland, Ohio. Todas essas inocuidades desmentem 1000 vezes essas acusações disparatadas. Como poderia eu ser uma coisa e outra? Para Roth, o escritor, a vida doméstica banal de Demjanjuk não era uma espécie de álibi. O mais assustador é precisamente que uma pessoa pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra, a monstruosa máquina de matar e o homem de família atencioso. Os duplos coexistem, eles não se cancelam. Entre aspas, os alemães provaram em definitivo para todo mundo que manter duas personalidades radicalmente divergentes,
Uma muito bacana e outra nem tanto, não é mais prerrogativa apenas dos psicopatas, né? Asperger também manteve duas personalidades aparentemente divergentes. O homem que, com toda a paciência, observou e traçou perfis sensíveis e humanos de seus fascinantes pequenos professores, defendendo seu direito de viver, e o homem que, com insensível frieza, assinou ordens de transferência para crianças menos verbais e, segundo a convenção, menos charmosas. Para Schaeffer, o, entre aspas, caráter dual de suas ações, de Asperger, destaca o caráter dual do nazismo como um todo. Um sistema que cometeu atrocidades perversas em nome da saúde e do bem-estar coletivos. A natureza dual do personagem de Asperger agora assombra a literatura sobre autismo. Ele era Jekyll ou Hyde, médico ou monstro, salvador ou nazista, luz ou sombra. Os estudiosos continuam a debater a questão, mas não há necessidade de escolher. Ele pode ser uma coisa e outra. Uma e outra não estão em conflito. A pesquisadora autista Anna de Hood escreve o seguinte sobre as duas faces de Asperger. O homem cujo nome marcou muitas pessoas como ela, até que a nomenclatura, entre aspas, síndrome de Asperger, foi eliminada dos manuais de diagnóstico. Entre aspas. Estou interessada na ideologia subjacente que o fazia decidir quais crianças deveriam ser salvas e quais deveriam ser enviadas para Spiegelgrund. Além disso, estou interessada na forma como essa ideologia sobrevive. Eu também estou interessada nisso. Toda noite, enquanto eu rolo compulsivamente minha tela e consumo desgraças, eu me deparo com mais e mais pessoas lançando mão de uma linguagem horripilante para alardear aos quatro ventos sobre seus genes bons e seus sistemas imunológicos fortes e seu sangue puro, e seus filhos perfeitos como argumentos contra a tomada de ações simples. Por exemplo, colocar uma máscara que protegeriam as pessoas um pouco menos fortes e perfeitas do que elas imaginam ser. Em grande parte, sem saber, elas são os herdeiros das tradições bárbaras que outrora procuraram livrar o mundo de crianças como meu filho. Quando influenciadores exuberantes vomitam bilis gordofóbica contra pessoas que se atrevem a lhes pedir que reflitam acerca de seus impactos sobre os outros, estão recorrendo a lógicas profundamente supremacistas a determinar quais vidas têm valor e quais vidas são descartáveis. Quando pais e mães se recusam a dar a seus filhos vacinas, que há gerações controlam vírus como o do sarampo, porque estão dominados pelo terror de ter o tipo de filho que os nazistas declaravam indigno de viver, também estão alimentando essa lógica. Essa é a linhagem dos antivacina de hoje. No entanto, no seu mundo espelho pipicado, muitos deles parecem totalmente convencidos de que eles é que estão sendo forçados a usar o equivalente moderno da estrela amarela e de que são eles que rumam para os campos de concentração. Ele espelha. Não tenho como saber se minha experiência na comunidade de pais e mães do autismo é representativa. Depois de uma série aleatória de interações à beira de campos esportivos e em várias salas de espera de clínicas de terapia, corri na outra direção. Posso atestar, porém, que a indústria da desinformação sobre vacinas se alimenta com a violência de uma ave de rapina, de sofrimento real. As famílias de crianças com deficiências de desenvolvimento vivem no mesmo mundo em que todos nós vivemos. Um mundo que é muito generoso com diagnósticos e terrivelmente mesquinho com a ajuda de verdade. Um mundo em que falar sobre construir palácios para crianças pobres como forma de derrubar os muros da prisão transforma qualquer um em alvo de chacota e desdém, em qualquer sala onde se reúnam pessoas que se autoproclamam cegas. Cuidar de uma criança com deficiências graves pode facilmente levar à falência, mesmo para quem tem um bom plano de saúde.
e até mesmo em locais onde o movimento pelos direitos das pessoas com deficiência conquistou apoios robustos para crianças em idade escolar. Muitos desses programas evaporam tão logo que as crianças se tornam jovens adultos. É verdade. Mesmo nas escolas que foram forçadas a avançar, e elas se situam esmagadoramente em distritos mais brancos e ricos, onde os pais e mães podem dar-se ao luxo de recorrer aos tribunais, o método de ensino dominante ainda é a análise comportamental aplicada, ABA, muitas vezes colocado em prática à base de um sistema de doces, recompensas, e consequências não muito diferentes do treinamento de cães. Em New Jersey, depois que superei minha euforia inicial diante da constatação de que não estávamos mais lidando com a genuína e completa negligência no sistema escolar, a miúde tive a nítida sensação de que as crianças atípicas estavam sendo isoladas em classes especiais e bombardeadas com treinamento ABA, menos para dar apoio às suas necessidades e muito mais para mostrar resultados impressionantes em uma fieira de testes que nunca paravam de acontecer. Ai, gente. Esses testes formavam a base para a elaboração de rankings escolares, que serviam de base para o cálculo do valor da propriedade, o que servia de base para o cálculo dos impostos sobre a propriedade, que financiavam as escolas. E a partir do momento em que se inicia o processo de diagnóstico, as crianças são colocadas numa matriz de normalidade e desvio. De maneira adequada? Bem, quem é capaz de dizer eu pulei uma parte. Entre aspas. Ele brinca com os brinquedos da maneira adequada? Perguntou o primeiro médico. Da maneira adequada? Bem, quem é capaz de dizer que é mais apropriado organizar uma corrida entre carrinhos de brinquedo do que empilhá-los contra a parede e transformá-los em uma escultura abstrata? Eu não sou. Entre aspas, ele espelha? Perguntou um terapeuta que veio à nossa casa. O que é espelhar? Perguntei de volta. Ele imita o que você faz, tipo o macaco mandou, ou siga o mestre? Opa! Eu nunca pensei em prestar atenção, mas isso trouxe à baila outra pergunta. Eu queria que ele espelhasse? Em caso afirmativo, que espelhasse quem? A mim? Outras crianças? Personagens de desenhos animados? O impulso reflexivo de copiar o que todo mundo está fazendo não é parte do que nos colocou nessa confusão? Claro, isso tornaria a vida mais fácil. Mas é tão ruim assim conviver com algumas crianças que estão sintonizadas com sua própria música interior? Precisamos realmente de mais espelhos? Que tal alguns portais para algum lugar novo? Grande parte da experiência da minha família com a deficiência tem sido um conflito com as mentalidades que procuram nomear, curar e controlar. Mas, como sempre, existem outras mentalidades disponíveis, o que descobrimos, para nossa surpresa, quando nos mudamos para o penhasco. Na verdade, é a razão pela qual permanecemos. No início, tive certeza de que mandar T para uma escola regular de interior, sem os sofisticados recursos de apoio de que dispunhamos em New Jersey, seria um desastre. Acabou sendo a melhor experiência da jovem vida do meu filho, e por uma razão simples. A pressão é pequena, são poucos os testes e medições. Não há terapeutas especializados em autismo, mas quando T fica estressado, ele caminha pela floresta na companhia de um amoroso assistente educacional, revezando-se na escolha de temas para se acostumar com o toma lá da cá de viver em um mundo com outras pessoas. De alguma forma, seu professor infinitamente criativo arranja tempo para construir currículos calcados nos mais recentes interesses do menino em predadores. T me garante que foi abençoado por uma total inexistência de bullying. Isso pode mudar e provavelmente mudará. Conheci pessoas que não tiveram tanta sorte aqui, mas, por enquanto, nesta comunidade, com mais do que a sua cota de desistentes e desajustados, entre parênteses e, claro, algumas opiniões políticas estranhas flutuando por aí,
Meu filho está vivendo algo próximo do que todas as crianças merecem. 2 pontos. Aceitação. A rampa de saída. Não muito depois do verão da campanha eleitoral de Eve, eu estava na fila da farmácia esperando aviarem uma receita, quando uma jovem, que aparentava ter cerca de 18 anos, iniciou uma conversa sobre os méritos das máscaras de pano em comparação com as descartáveis. Entre aspas, eu odeio as máscaras azuis, disse ela. Entre aspas, eles produzem muito lixo. Entre aspas, deixei a senhora em paz, pediu a mulher. Deixe a senhora em paz, pediu a mulher, mãe ou avó, que a acompanhava, agarrando o braço da adolescente e a puxando para longe de mim. Entre aspas, ela, ou seja, eu, entre aspas, não quer falar com você. Não sei qual foi o rótulo que algum médico colocou naquela jovem, mas desconfio que não era muito diferente do que pespegaram no meu filho. Entre aspas, não, imagine, fico feliz em conversar. Eu me apressei em dizer, afinal, o que mais estou fazendo? Só esperando. E então batemos um papo sobre os benefícios das máscaras de pano mais macias, mais bonitas, melhores para o meio ambiente, sobre quantos irmãos e irmãs eu tenho, um de cada, sobre minha idade, e durante todo o tempo observei sua cuidadora relaxar visivelmente e baixar a guarda. Já tive várias experiências desse tipo, invariavelmente enquanto esperava em alguma fila, e elas sempre acontecem da mesma maneira. 2 pontos. Primeiro vem a simpatia da pessoa neuroatípica, perfurando minha pequena bolha de isolamento público, entre parênteses, que quase sempre envolve fones de ouvido. Depois, a vergonha e o pânico dos pais ou mães, ou avós, e por fim, seu alívio por terem permissão para não sentir aquelas emoções dolorosas acerca de alguém que amam, encontrando um pequeno porto seguro em meio a uma tempestade sem fim. Eu entendo um pouco como essas pessoas se sentem. Quando eu era adolescente, minha mãe sofreu um grave acidente vascular cerebral e perdeu para sempre muitas de suas habilidades físicas e algumas cognitivas. Como sua cuidadora, logo aprendi sobre o nosso mundo de indiferença e passei a reconhecer os olhares de repulsa e impaciência de pessoas que acreditavam claramente que a deficiência era algo a ser escondido. Mesmo assim, carreguei minha própria vergonha e nem sempre fui capaz de ver a beleza nas diferentes maneiras como os cérebros e os corpos humanos se encontram e interagem com o mundo. Vivi um momento decisivo quando T estava na pré-escola e eu o observei pelejar em torno de uma simples estrutura lúdica no pátio de nossa escola local. Uma menina da turma dele apareceu e começou a pular e balançar no trepa-trepa, feito uma ginasta profissional. Seus longos cabelos roçando o chão empoeirado, enquanto ela se pendurava de cabeça para baixo. Como seria, eu me perguntei, ter uma filha tão capaz? E ainda por cima, um doce de pessoa? Ela fez uma pausa e tentou ajudar T a descobrir como passar por entre as barras metálicas do brinquedo. Sinto um carinho especial por meninas confiantes com tempo para meu filho. Pouco depois, o pai dela apareceu e eu o elogiei por ter uma filha tão sensacional e pela gentileza dela para com uma criança que tinha diferentes conexões cerebrais. Isso deflagrou no homem uma explosão de vanglória maníaca, que me levou a ficar sabendo em pouquíssimo tempo que, além das óbvias habilidades da menina como ginasta, sua filhinha de 5 anos era capaz de recitar solilóquios inteiros de Romeu e Julieta. Competia em torneios de xadrez, era aficionada por violino e nunca, jamais havia ingerido nada que contivesse açúcar refinado. Eu me senti exausta por ele. As Olimpíadas de perfeição, nas quais era evidente que essa dupla pai e filha alcançava todas as notas 10 de máxima excelência, pareciam algo terrivelmente triste de fazer na infância.
Aquela pequenina criatura já era luminosa. Não precisava ser aperfeiçoada até se transformar em um troféu. Entretanto, verdade seja dita, eu também era capaz de ver como, se eu tivesse um filho que se relacionasse com o mundo com tamanha facilidade, sinceramente seria quase impossível resistir à tentação de fazer as vezes dele, e por meio de uma vida vicária, substitutiva, tentar ganhar todos os prêmios que a nossa brutal ordem econômica oferece aos poucos que são considerados dignos de mérito. Meu Deus! Foi nesse momento que percebi o dom especial de ter um filho, cujas diferenças inatas significavam que ele jamais seria capaz de competir nessa corrida. A essa altura, ele já estava em seu próprio campo, criando suas próprias regras legais, capazes de levar a lugares muito interessantes quando ele for mais velho, mas regras que somente ele poderá decodificar. Olhei para T enquanto ele deslizava alegremente, ainda que meio desajeitado, pelo escorredor de plástico, e o abençoei por dar a mim e a ele essa rampa de saída. Segredos e sombras. É aflitivo compartilhar até mesmo um fiapo de histórias sobre T, esse lindo ser que nasceu sem a armadura protetora que tantos de nós consideramos natural. Espero que, quando ele for mais velho, concorde que valeu a pena deixar um pouco de luz entrar nos cantos sombrios do mundo dos pais e mães do autismo. Eu refleti também quanto a compartilhar aqui a história daquele pai muito orgulhoso, que pode ser dolorosamente reconhecível para ele. Ele merece isso, sendo alguém que provavelmente só é um pouco ansioso demais para impressionar uma pessoa que acabou de conhecer. Talvez não. Ainda assim, acho que vale a pena ponderar sobre sua atitude, porque, ao contrário de muitas outras coisas que tenho escrito, não se trata dos acontecimentos ridículos habituais no mundo espelho. Tem a ver com o que ocorre em círculos que se vangloriam de usar a razão e o humanismo, de ouvir a ciência e de cuidar dos menos afortunados, círculos que se definem como não sendo iguais a eles. Foram pais e mães progressistas e de boa situação financeira que transformaram a infância numa corrida armamentista de conquistas, na qual o ingresso em uma universidade de elite é apenas a primeira de muitas linhas de chegada. Não tão importante que os filhos são pressionados, mas tão importante que os filhos são pressionados a transformar seus traumas mais íntimos em histórias de triunfo sobrepujando a tragédia. Sobrepujando a tragédia. Tá, virou uma palavra só. Entre parênteses, enquanto as famílias mais abastadas simplesmente subornam e trapaceiam para obter acesso às melhores universidades, como todos ficamos sabendo pelas recentes notícias de escândalos. Preocupa-me também a possibilidade de que, daqui a alguns anos, os membros dessa mesma classe de pais e mães progressistas se convençam de que fazer pequenas modificações genéticas embrionárias para aprimorar o QI, a capacidade atlética ou a altura de seus futuros filhos não é apenas uma prerrogativa deles, mas seu dever. Eita! O mundo está ficando fora de controle, dirão eles a si mesmos. É lógico que meus filhos merecem uma vantagem competitiva. Ou, como Bill McBain me disse há pouco tempo, entre aspas, em vez de descobrirem como ter um mundo onde todos possam prosperar, eles querem que seus filhos prosperem no mundo que está em vias de desmoronar. É este o aspecto que mais me desassossega na corrida pela perfeição vigente nos mundos interligados do bem-estar e da paternidade/maternidade. 2 pontos. A generalizada doença estrutural da qual os hiperbem e insistentemente perfeitos estão a olhos vistos escapando. A doença que está por toda parte. No fundo, suspeito que grande parte do espelhamento e da duplicação que estamos vendo se resume a quem e o que não podemos suportar ver, encarar de verdade em nosso meio, em nosso passado, em nosso tumultuoso futuro que corre em nossa direção. Existem muitas maneiras diferentes de tentar fugir de nossas sombras. Sucumbir a mundos conspiratórios é apenas uma delas. E foi em direção a um confronto com essas sombras que meu mapeamento me levou inexoravelmente a seguir.
E a gente chegou ao fim do 10º capítulo e segunda parte. No próximo vídeo, trago a parte 3, Terras das Sombras. Entre parênteses, separação. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!